Reforma protestante muito além da celebração. Outubro não é apenas um mês para celebrar a reforma. Outubro é um mês e é um tempo propício para que se reflita sobre a reforma. A grande questão é que o que fez originar o protestantismo foram exatamente as diferenças doutrinárias. No passado, não tão distante de nós, as diferenças entre as igrejas eram as doutrinas, mas atualmente não é mais assim. Muitos, na verdade, nos dias de hoje, eles consideram as doutrinas como sendo um elo de separação. E dessa forma acabou se esvaziando a vontade de pensar doutrinariamente. Passou-se do modelo de pastores teólogos para engenheiros de organização empresarial. E sem o estudo das doutrinas, gerou-se predominantemente uma certa dose de ignorância bíblica. Não, claro, as pessoas elas até conhecem as histórias bíblicas, mas elas acabam desconsiderando as implicâncias teológicas e doutrinárias dessas histórias. E daí muitos, a seu bel prazer, acabam aplicando essas histórias de maneira completamente equivocada e até mesmo de maneira estranha às doutrinas bíblicas. Sem a doutrina, o evangelho ele passa a ser algo sem sentido. Não há evangelho, e evangelho é boa notícia. Então não tem boa notícia, não tem evangelho da paz para com Deus sem o conhecimento do pecado. E de maneira especial, sem o conhecimento daquela doutrina bíblica, pecado original. O evangelho ele só tem sentido à luz das doutrinas. Sem doutrina, o evangelho não tem muito sentido ou não tem sentido nenhum. A igreja, ela não é apenas uma composição de clientes. Não. A igreja é composta por pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. E essas pessoas, elas precisam estar com a fé firme nesse Jesus, Senhor e Salvador, Salvador dos nossos pecados. A igreja de Jesus, ela só resistiu às perseguições, conforme está registrado em Atos. Por quê? Porque foi uma igreja que perseverou na doutrina. Perseverança essa que agora é ameaçada por algo muito menor, que foram as perseguições lá na época do início da igreja cristã. As perseguições não impediram a igreja lá dos primórdios de continuar perseverando na doutrina. Mas muitas vezes hoje o medo de ser rejeitado ou de ser abandonado está levando muitas pessoas a ignorar qualquer conceito doutrinário ou teológico da palavra de Deus. O perigo de dispensar a doutrina é que, logo quando se dispensa a doutrina, um pouquinho depois se dispensa também a igreja. Mas, infelizmente, as pessoas elas estão bebendo aí desse mundo corporativo e por estarem bebendo água do mundo corporativo, muitas vezes a igreja está caindo naquela tentação de querer entregar uma velha mensagem de novas maneiras, e para entregar esta velha mensagem de novas maneiras, a igreja, ela precisa se tornar um meio para melhor se promover. Aí dessa forma a igreja ela precisa fazer de tudo para agradar, instigar, entreter, relaxar, atrair e cativar as pessoas. Todavia, quando essa pessoa que foi agradada, que foi instigada, que foi entretida, que foi relaxada, que foi atraída, que foi cativada, quando essa pessoa ela é confrontada com a doutrina bíblica, a pessoa busca outra igreja que lhe fale ao seu ouvido e ao seu ego. Mês de outubro é mês de refletir. Nós enfrentamos dias de fé mesquinha, reduzida, limitada. O evento culto, tão fundamental e essencial, se tornou um lugar para apenas encontrar música alta, mas um culto muito breve. E sem assuntos doutrinários e polêmicos também. Assuntos doutrinários, eles passaram a ser desconsiderados. Afinal, muitos estão julgando a doutrina como sendo algo irrelevante para a edificação e manutenção da igreja. No ano de 2006, foi efetuada uma pesquisa na Inglaterra, onde apenas 59% das pessoas queriam ser chamadas de evangélicas. Nos Estados Unidos, esse rótulo evangélico ele também passou a ser problemático. Mas qual é o problema em ser evangélico?
Qual é o problema em ser evangélico? Evangélico, ele tornou-se sinônimo de trivial, superficial, amigo do dinheiro. E por que se tornou tudo isso? Porque se deixou de estudar o evangelho no seu verdadeiro sentido. E por que se deixou de estudar o evangelho no seu verdadeiro sentido? Porque não se discute mais questões doutrinárias. Eu não sou evangélico, ou se eu não sou evangélico, ou seja, se eu não sou um portador da boa nova da salvação, o que eu sou? Nada é mais evangélico, pensando em reforma protestante, nada é mais evangélico do que o sola escritura, onde a verdade de Deus é revelada. Não há nada mais evangélico do que o sola gratia, onde eu sei que eu sou salvo em Cristo Jesus. E não há nada mais evangélico do que o sola fidei. A fé me agarra a Cristo e essa fé me salva. Os solas, sola escritura, sola gratia e sola fidei, os solas certificam para mim que o futuro me está reservado e garantido. O futuro me está reservado e garantido. Reforma protestante, muito além da celebração. Outubro não é mês apenas para celebrar a reforma. Outubro é um mês para refletir sobre a importância da reforma e a importância desse tema ainda nos nossos dias. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau.